Gente do céu, chegou nossa hora, chegou a nossa vez. Esse final de semana teremos a nossa prova da SpaceX e já estamos mais do que preparados, né? Então, essas questões que eu vou resolver e que eu vou comentar agora vão ser só para dar aquela acalmada, vamos tranquilizar, porque vai dar tudo certo, vai ser aquela olhada final só para a gente entender e colocar no lugar aquilo que a gente tem para esperar nessa prova no fim de semana, ok? Neste vídeo, a gente vai focar nas provas de gramática, nas questões de gramática, que tem vindo aí, gente, mais ou menos umas 12, 13 questões, né? Considerando que a gente tem, para além da prova de gramática, a prova de interpretação de texto e a de literatura. Na verdade, tudo é uma prova só, né? É que nós temos questões que são direcionadas. Então, assim, a gente está preparado, a gente está pronto, não tem drama, não tem dificuldade, né? Vamos só aparar aquelas últimas arestas, ok? Gente, olha só, primeira coisa que eu vou repetir, na verdade eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, mas eu vou falar de novo, né? Estrutura da questão da SpaceX, estrutura e comando, ok? Então, o que a questão vai fazer? Ela vai colocar para a gente algum determinado assunto que ela vai trabalhar, né? E esse assunto, ele pode aparecer de duas maneiras. Ou ele vai aparecer através de uma informação, aí ela vai te dar uma definição, ela vai tirar algum elemento do texto, né? Ela vai te direcionar para poder assim olhar para um parágrafo ou para um excerto específico do texto, e aí ela vai vir com um comando, né? O que você faz com essa informação, ok? Assim, os assuntos também podem aparecer sem a informação. Ele pode aparecer, os assuntos podem aparecer só com o comando. Nesse sentido, é muito importante a gente prestar atenção, principalmente aquelas pessoas que tendem a ignorar e a esquecer daqueles termos, como, por exemplo, não, né? O que não se aplica, ou aquele que está incorreto, ok? Muito cuidado, porque às vezes a gente perde questão por bobeira, porque a gente ignorou que o cara estava pedindo o incorreto e não o correto. Por que a gente faz isso? Porque a gente está nervoso, né? Basicamente, a gente está nervoso, a gente quer fazer aquilo ali logo, a gente quer, no fim das contas, né? A gente pensa assim, meu Deus do céu, trabalhei o ano inteiro, estudei o ano inteiro para esse momento, e agora que chega o momento, eu só quero me livrar dele, eu quero, assim, passar por isso. Mas olha só, esteja presente na sua prova, esteja presente, que eu quero dizer o seguinte, concentrado, tá? Não fica pensando no resultado dela, esquece do mundo. Você tem que fazer aquela questão naquele momento, aquilo que tem que ser lido e ponto final. Atenção, olhar atento, ok? A sua mente focada. O depois é o depois, o lá fora é o lá fora. Vamos ficar no momento em que a gente está. Vamos dar uma olhada então nessas questões, gente, porque nós temos aqui, eu separei para vocês uma prova, tá? A gente está corrigindo, na verdade, nesses vídeos, as provas de modelo A, tá bem? Então, a gente vai prestar atenção aqui no que a gente pode entender, né, a partir dessa questão. Vamos lá, olha só, ele diz assim, no trecho a seguir, a oração adjetiva sublinhada refere-se a qual elemento de acordo com o entendimento proporcionado pelo texto? Aí a gente já tem uma questão interessante, né? A gente já tem um ponto interessante. Por quê? Porque essa é aquela famosa pergunta transicional. Ele veio com as perguntas que falavam de interpretação de texto, e aí ele vem com essa que vai aliar gramática e interpretação, tá? Então ela vai transicionar a sua prova da interpretação para a gramática em si. E nessa questão, especificamente, nós temos, né, uma informação com a qual nós temos que lidar, que é justamente o quê? Nós temos ali um determinado trecho do texto e nesse determinado trecho a gente um textinho, uma partezinha sublinhada para a gente poder perceber que ela se refere, né? Então, gente, olha só, essa questão, ela trata de um dos assuntos mais comuns da SpaceX. Que assunto é esse? Orações, né? A gente está falando aí de período composto, a relação entre as orações, o que é uma coordenada, o que é uma subordinada, e aí ele já está dizendo para a gente que ela é uma adjetiva. Então, bom, deixa eu pensar. Quais são as informações que eu tenho? Vamos parar um pouquinho de olhar para essa prova, vamos olhar uns para os outros. E é o seguinte,
Qual a informação que eu tenho sobre uma oração subordinada adjetiva? Gente, oração adjetiva é iniciada por pronome relativo. Ah, mas como é que eu sei que o que é pronome relativo? Troca por o qual, a qual, os quais, as quais. E um texto bem escrito, para evitar ambiguidade, ele vai colocar o pronome relativo onde? Logo depois da palavra que ele se refere. Então, se a gente observa aqui, né, o lugar em que esse pronome relativo está posicionado, ele está colocado, a gente consegue matar a questão. Olha só, a maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas e nas vidas das futuras gerações, diz David Larris, diretor de criação e chefe do Catch It Hospitality Group, que não utiliza canudos de plástico. Aí você vai perguntar assim, caramba, né? Essa questão está falando aí do David Larris, está falando de quem? Ué, todo texto bem escrito, todo texto gramaticalmente bem escrito vai trazer o pronome relativo, aí no caso o quê? Logo depois da palavra que ele se refere, logo depois do seu referente, que é Catch It Hospitality Group. Catch It Hospitality Group, o qual não utiliza canudos de plástico. Pronto, matamos a questão. Letra E, questão dada, né? Ele tenta aí fazer uma brincadeirinha com os nossos corações, mas ele não consegue, né? Essa questão, ela também tem informação e pedido. Vamos dar uma olhada? Olha só. As redes Anantara e Avani estimam que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada abaixo tem a mesma função daquela destacada na frase acima. Ai, essas questões, né? A mesma função. Essa daí, gente, ela é mais chata. Por quê? Porque, embora ele esteja dando para a gente algumas informações com as quais lidar, eu tenho que tirar dali, né, uma determinada informação de uma frase que saiu do texto e é para ela que eu tenho que olhar, né? Ela parou aí. Ela não disse para a gente qual é a classificação dessa oração. E reparem, segunda questão na mesma prova que versa sobre o mesmo assunto. Que assunto é esse? Período composto. Seja subordinação, seja coordenação. Então, você tem que achar o que tem a mesma classificação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou analisar primeiro o período que se encontra na minha questão. Vamos olhar para esse negócio aqui para a gente ver que, gente, não tem nada de complicado nessa vida, né? Não tem. Olha só, ele diz assim, estimam que seus hotéis, só a presença desse verbo já elimina a possibilidade de uma oração adjetiva, tá? Já eliminou. Por quê? A oração subordinada adjetiva, como ela tem função de adjetiva, ela só pode se referir a um substantivo. Quem complementa verbo, ou é oração adverbial, ou ela é uma oração subordinada substantiva. A adjetiva está eliminada, ok? Separou as orações. Primeira oração, as redes Anantara e Avani estimam. Estimam o quê? Que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017. Gente, a oração principal vai ser sempre o nosso parâmetro. A gente vai analisar as orações em função do que elas fazem com o verbo da oração principal. Então, olha ali, ó, as redes Anantara e Avani estimam. Você vai procurar primeiro o sujeito. Quem é que estima? As redes Anantara e Avani. Elas estimam o quê? Isso, né? Você troca toda a oração pela palavra isso. Estimam isso. Objeto direto. Ok? Então, olha o que vai acontecer aqui. Letra A. Ele se fragmenta em pedaços cada vez menores, que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos. Não, né? Esse que aí, olha só, ele pode ser trocado por os quais. Ele introduz oração adjetiva, esquece dele. Vamos lá, vamos ver para B. Ó, o B. É claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão. Opa, resíduos os quais vão. Esse aqui é oração adjetiva, ele é pronome relativo. Também já está jogada no lixo. Nos últimos 10 anos, produzimos mais do que... também não. As empresas não precisam esperar. Opa! Que o governo institua a proibição antes de implementarem a sua própria. Essa está interessante, né? Separa as orações. As empresas não precisam esperar. Ok. Que o governo institua a proibição antes de implementarem a sua própria. Analisa sempre em função do verbo da oração principal.
Não precisam. Quem é que não precisam? As empresas sujeito. Elas não precisam esperar o quê? Objeto direto. Olha que lindo, né? Então, essa letra D é a que nós temos objeto direto. Se a gente analisa a letra E, redes hoteleiras que estão eliminando os canudos plásticos, esse que também é pronome relativo, gente. Então, olha só, uma dica para fazer esse tipo de questão, já elimina a partir do pronome relativo, Chuchu. Olha só, só com isso, a gente já tirou a A, a gente já tirou a B e a gente já tirou a E. Nós ficamos entre a C e a D. Tá vendo? Olhou a oração, procura o pronome relativo, que ele é mais fácil de encontrar, tá? E ele é mais fácil de ser classificado. Vamos para 6. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Plástico, últimos, mamíferos, único. Opa, todo mundo aí é proparoxítona. Gente, a acentuação cai, hein? Vamos parar e vamos conversar um pouquinho sobre acentuação, né? Uma coisa que eu gosto muito de dizer para vocês, que eu gosto muito de repetir, é o seguinte: acento não é enfeite, acento não é aquele brinquinho que você põe no seu ouvido, né? Só porque fica bonito, mas eu vivo sem. Não, tá? A palavra ela não vive sem o acento. Por quê? Porque a escrita, ela é um guia, né? Ela é um guia para quê? Para nós, leitores. A gente quer pronunciar aquelas palavras, a gente quer pronunciar aquele texto da maneira correta. E aí, quando você precisa, né, pronunciar esse texto da maneira correta, você precisa do acento. Por quê? Porque é o acento que vai te dizer, olha, qual é a sílaba mais forte, qual é a sílaba mais alta, qual é a sílaba tônica dessa palavra. E a gente também vai partir do princípio, nós falamos português, nossa língua é uma língua que tende a ser paroxítona, tá? Então, quando a gente coloca um acento gráfico numa palavra, é com qual objetivo? É com o objetivo de tirar a tônica daquela posição que lhe seria natural se não tivesse o acento. Portanto, se a gente olha aí a alternativa A, olha só, dá uma olhada nessa alternativa A, ó. Plástico, últimos, mamífero e único, tá? Se você tira o acento, todas elas são proparoxítonas. E todas as proparoxítonas têm que ser acentuadas, né? Ó, fica plástico, últimos, mamíferos e único. Todas elas viram paroxítonas. Então, todas essas são acentuadas pelo mesmo motivo. Gente, acentuação é um clássico, tá? Assim como o período composto. Cara, a regra de acentuação é muito comum de cair. Quando a gente observa a letra B, olha ali, ó, contrário, paroxítona terminada em ditongo, hipótese, proparoxítona, já eliminou. Indústria, paroxítona terminada em ditongo, países e em posição tônica de hiato, já parou. Reutilizáveis, paroxítona em ditongo, através, oxítona terminada em letra E. Próprio, paroxítona terminada em ditongo, sanitários, paroxítona terminada em ditongo, lá, monossílabo em A. Então, qual é o primeiro macete? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você olhar uma questão dessas? Qual é o passo? Você vai ver a tonicidade. A minha palavra é paroxítona, oxítona ou é proparoxítona? Se já houve uma discrepância aí, você já eliminou. Você já eliminou a questão. Olha lá, né? Você vai olhar, por exemplo, contrário, paroxítona, hipóteses, proparoxítonas, sensíveis, paroxítonas e hotéis, oxítona. Já eliminou, porque você tem tonicidades diferentes. Ó, indústria, paroxítona, países, paroxítona, além, oxítona e já monossílabo. Já também eliminou, tá vendo? Reutilizáveis, paroxítona através, oxítona, início, paroxítona, resíduos, paroxítona, já eliminou, porque através é oxítona. E lá na letra E você tem paroxítona, monossílabo, paroxítona, já acabou. Então, tive uma questão dessas, em que eu tenho que analisar os vocábulos que são acentuados pela mesma regra. Primeira eliminação que eu vou fazer, sílaba tônica. Alterou a sílaba tônica, já não é o mesmo motivo. Então, já elimina essa questão, ok?
Vamos para 7. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento está de acordo com as regras de pontuação da norma gramatical. Ai, que beleza, hein, gente? Pontuação. Vamos parar um pouquinho. Olha só, chuchuzinhos. Aquela pontuação que você não pode deixar passar, que você não pode se esquecer. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Esses três, eles nunca se separam, né? Sujeito, verbo e complemento são aqueles caras que você nunca vai separar por vírgula, tá bom? Termos deslocados, por outro lado, eles vão receber a vírgula, porque eles vão sair daquele lugar natural. Explicações? Também. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas alternativas, vamos tentar entender o que ele está querendo dizer aqui, né? Está claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental? A gente separou o sintagma, não pode. Isso está claro. Ah, interessante, já começamos de maneira interessante, né? Os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Está certo, né? O que é que está claro? Isto. Esse aí a gente tem uma coesão catafórica, né? Você está usando isto com T para você dizer o que é que está adiante. Você tem esses dois pontos que vão representar um aposto, que vão explicar o que é esse isto. Corretíssimo, certíssimo, tá? Então, é a letra B. Vamos analisar a C. Está claro que os canudos são apenas parte, dois pontos, da quantidade monumental de resíduos, vírgula, que vão parar em nossos oceanos. Está tudo errado, né? Esse parte da quantidade aí, gente, ele tem que ficar junto. Por quê? Porque eles são parte de um mesmo sintagma, né? Ainda colocou ali uma vírgula de explicação onde não é explicação, está tudo errado. Está claro, vírgula, que os canudos... o que é que está claro? Que os canudos separou sujeito e verbo, deixa para lá. Isso está claro, vírgula, os canudos são apenas parte da quantidade monumental, vírgula, de resíduos. Da mesma maneira que você não pode separar da quantidade de parte, você não pode separar o de resíduos de monumental. Quando você tem complementos e adjuntos, esses caras também não podem ser separados. Adjuntos adnominais, ok? 8, vamos para número 8. Não é certo, a maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo de plástico tem em suas vidas. Tá vendo, gente? Olha só, informação, pergunta, né? E aí, o verbo está no singular porque, letra E, efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular. Anjos, coletivos, né? A maioria. Coletivo, vamos parar para pensar um pouquinho nisso aqui, né? Coletivo é aquela palavra que nomeia um grupo, certo? E essa palavra que nomeia um grupo, como, por exemplo, constelação, ou cáfila, né? Ou panapaná, e todos esses nomes loucos aí que a gente está mais que habituado a conhecer, eles aparecem no singular. E eles conjugam o verbo no singular. Entretanto, esses coletivos, eles podem surgir também com um adjunto adnominal que explique que coletivo é esse. Quando eu digo, por exemplo, a constelação de estrelas. É redundante? É redundante, mas eu tenho um adjunto adnominal que está ali explicando que constelação é essa. Nesses casos, é possível, a gramática até aceita que você concorde com o adjunto. Mas o ideal, gramaticalmente falando, que os nossos segalaqueicos, os nossos gramáticos normativos, eles querem, de modo geral, é o quê? Concorde com o coletivo no singular. Então, quando a gente olha essas alternativas, olha só, a gente vai ter aqui, né, que ele efetuou uma concordância estritamente gramatical, porque maioria singular. Mas como é que eu vou saber, né, negócio de concordância? Gente, acha o sujeito. Achei o sujeito, você vai transformar esse sujeito em pronome. Esse sujeito é eu, tu, ele, nós, vós ou eles. A maioria é ela. Quem vai conjugar o verbo, portanto, é o ela. Se eu tenho eu e você, quem é o pronome? Nós. Então, quem vai conjugar o verbo somos nós. E por aí vai, tá? Transformem o sujeito no pronome. Acha o sujeito, transforma o sujeito no pronome. 9. A Final Straw, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundos através do Kickstarter. A vírgula colocada depois do sujeito está
Gente, essa vírgula depois do sujeito, a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque a gente sabe que a vírgula ela não pode aparecer separando o sujeito do verbo. Só que neste caso, olha só, quem diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, ela inicia com um pronome relativo. A gente tem uma oração intercalada. Se essa oração ela está intercalada, ela não está separando o sujeito do seu verbo. Ela está explicando quem é a final straw. Portanto, ela só pode estar correta, porque separa uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ó, pontuação sendo campeã. Período composto sendo campeão. Não tem como a gente se dar mal numa situação dessas, ok? Não tem. Então, a gente vai prestar atenção, a gente vai com cuidado, porque tudo vai dar certo. Lembrando que orações subordinadas adjetivas, que são introduzidas por pronome relativo, elas recebem vírgula apenas quando explicativas, né? Que tendem a generalizar, explicar a coisa de modo geral, e não restringir. Vamos lá. Agora, a gente vai dar uma olhadinha aqui na questão de número 10. Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem, ou até necessitam deles. Mais uma vez, ele foi lá no texto, ele tirou uma partezinha do texto, está pedindo para a gente analisar essa partezinha. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento mantém as relações de sentido de subordinação indicadas no texto original. Subordinação, mais uma vez. E esse cara, ele ainda por cima, começa com o embora, né? Embora, o que é isso, gente? É a concessão, né? Então, você vai procurar aí a manutenção da concessão sem alterar o significado da frase. Então, olha só, o que a gente vai ter aí, né, no fragmento que mantém, né? Mesmo que a utilização de um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles, tá? Então, a gente está mantendo, né? A gente está mantendo essa relação de subordinação, essa relação de concessão. Então, a gente está preocupado, né, com isso aí. Olha só, utilizar um canudo não é a melhor das hipóteses, ainda que algumas pessoas os prefiram. Nós também temos a ideia de concessão aí, só que a concessão está sendo dada para a oração contrária. Ele não está querendo saber, ou seja, ele não quer inserir esse conectivo na oração principal, ele está inserindo na subordinada, né? Na oração modelo, que eu estou querendo dizer, né? Então, a que segue isso é a letra C. A letra B, visto que a utilização de um canudo, aí você tem a ideia de pergunta, de explicação, também não está legal, né? Considere-se que utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, por quê? Explicação de novo. Concluindo-se que utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, consideramos algumas pessoas que ainda os preferem. Essa aí, então, saiu completamente do significado, né? Então, muita atenção. Concordância. Gente, mais uma questão sobre concordância, né? Então, aí, o que a gente tem? Marque a alternativa correta quanto à concordância. 1 milhão de canudos plásticos são mais do que os oceanos podem suportar, né? 1 milhão de canudos plásticos é mais do que os oceanos podem suportar. Descarta-se ainda milhares de canudos? Não! Descartam-se ainda, voz passiva sintética, né? Milhares de canudos são descartados. Haverão montanhas de resíduos? Haver no sentido de existir, sempre no singular. Haverá montanhas. Mais de um hotel já deixaram? Não, mais de um hotel já deixou, né? Você vai ali concordar com aquele elemento que ele está trazendo ali, trazendo para a gente a ideia do mais D. Se quiser usar um canudos reutilizáveis ou de metal ou vidro, são a alternativa ideal. Aí a gente tem uma oração, né, com um predicado nominal, e aí esse predicado nominal, já que a gente não tem nenhuma pessoa, né, ele vai concordar com o sujeito. 12. Marque a alternativa na qual a palavra destacada funciona como adjetivo. Ai, meu Deus. A gente tem algumas palavras, deixa eu parar de compartilhar mais uma vez, olha só. Presta atenção nessas palavras. Bastante, muito, meio.
Bastante, muito, meio. Essas palavras, elas são chatas pelo que se refere à concordância, tá? Por quê? Porque elas podem ter classes gramaticais diferentes. E dentre essas classes gramaticais que podem aparecer, a gente tem o advérbio. E o advérbio é uma classe gramatical invariável, ou seja, ela não tem plural, ela não tem singular. E o advérbio, ele vai modificar quem? O verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Já o adjetivo, ele vai modificar quem? O substantivo. Quando essas palavras, bastante, muito e meio, modificarem verbos, adjetivos ou outros advérbios, eles ficam no singular. Se elas modificarem substantivos, elas vão para o plural. Por isso eu digo, por exemplo, eu estou meio cansada, porque ela está modificando um adjetivo, portanto, ela é um advérbio, mas eu posso dizer meia fatia, porque fatia é um substantivo, então ela atua como um adjetivo. Vamos analisar aqui, frase por frase, né? Alternativa por alternativa. Vamos ver o que nos interessa. Marca alternativa, que ela funciona como um adjetivo. Os canudos poluem bastante. Bastante aqui é invariável, porque ela está se referindo ao verbo poluir, né? Então, trata-se de um advérbio, ok? Ações individuais são bastante significativas, né? Ações individuais são muito significativas, nesse caso aí, significativa atuando como um adjetivo, então esse bastante só pode ser advérbio. Algumas pessoas preferem ou necessitam bastante dos canudos. O bastante aí está se referindo ao necessitar, né? Necessita bastante. Se ela se refere a um verbo, só pode ser um advérbio, não vai para o plural. Foi encontrada uma lista bastante grande. Cuidado, tá? Porque esse bastante não se refere à lista. Esse bastante se refere a grande, né? E se ele se refere a grande, grande é um adjetivo. E se grande é um adjetivo, bastante só pode ser um advérbio, certo? Sobrou-nos a letra E. Não há atitude bastante para resolver o problema, não há atitude que baste. Aí, nesse caso, bastante está se referindo ao substantivo atitude, ele é um adjetivo. 13. Um item insignificante utilizado brevemente antes de ser destacado. As palavras sublinhadas são formadas respectivamente por... Vamos lá, gente. Nós temos aí a derivação parasintética, né? A ideia da parassíntese. Você introduz prefixo e sufixo ao mesmo tempo, não pode ser retirado, né? Porque quando você tem a derivação prefixal e sufixal, você pode extrair, né? Nesse caso, você não tem como extrair. Então, ele vai ficar ali, todo mundo junto, montando, formando essa palavra só. E, brevemente, só pode ser uma sufixação, porque você tem o breve e você colocou aí um sufixo, tá? Então, você tem a sufixação. Cuidado, tá, gente? Quando a gente fala de prefixo, é uma coisa sempre legal para a gente lembrar. Geralmente, questões que falam sobre prefixo, elas vão falar de significado. Como é que o prefixo ele muda uma determinada palavra? Já as questões que falam de sufixo, além de tratar da questão do significado, elas também vão falar de classes gramaticais. Como é que um sufixo altera a classe gramatical de uma palavra? Você tem, por exemplo, o adjetivo breve. Quando você coloca um mente ali depois dele, brevemente, você alterou a classe gramatical, você passa a ter um advérbio. Vamos lá. Prosseguindo, porque está acabando, a gente está quase no fim. A 14. Estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. O verbo auxiliar está conjugado. Gente, questão de verbo. Outra aí que gosta de cair, que gosta de aparecer, né? Verbo. Presente do subjuntivo, né, gente? Subjuntivo. Vamos falar um pouquinho de verbo, já que a gente está aqui, né, nessa toada. Modos verbais. Primeira coisa, vi um verbo, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o modo. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo, certeza. Subjuntivo, hipótese. Imperativo, ordem. Ok. Então, você vai ver assim, esse verbo, ele está me dando uma ideia de certeza, de incerteza, ou ele está me dando uma ordem? Olhei isso, vi isso. Tá, agora eu vou para os tempos, né? Presente, passado, futuro é basicamente o que a gente tem. Quando a gente está falando de subjuntivo, né? Como o subjuntivo ele é necessariamente uma hipótese, uma incerteza, esse tal desse subjuntivo, ele só pode ter pretérito imperfeito, que é conjugado com o ser. Se eu amasse, né? Presente, que é conjugado com o quê? Que eu ame. Futuro, quando eu amar, cuidado com esse futuro do subjuntivo para você não confundir com o infinitivo. Então,
quando a gente analisa, né, esse seja aqui, né, estima-se, olha ali, ó, que sejam, tá vendo? Ele já tem o que do presente do subjuntivo ali. Então, a gente vai ter, né, essa ideia do presente do subjuntivo, ok? Vamos para 15. Analise o período a seguir e marque a alternativa correta. Se quiser usar canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. Gente, eu queria comentar uma coisa importante com vocês aqui, tá? Nessa questão de número 15. Olha ali, por que aquela vírgula está ali? Porque a gente tem uma oração subordinada adverbial deslocada. Quando a gente tem oração principal, oração adverbial, nessa ordem não vai vírgula. Mas se a adverbial vem antes da principal, vai a vírgula, é o caso, né? Se quiser usar canudo, você tem aí o quê? Uma oração subordinada adverbial condicional, vindo antes da principal, você põe a vírgula, tá bem? Portanto, vamos olhar aqui. O termo se quiser usar o canudo é a oração principal do período? Não, né? A conjunção está ali, ela não pode ser a principal. A expressão os reutilizáveis de metal ou vidro é um termo com valor substantivo classificado como sujeito composto? Não, né? Não, isso não é um sujeito composto, você não tem um núcleo. O termo a alternativa ideal é um predicativo do sujeito que tem como núcleo o vocábulo ideal. Não, o ideal está se referindo à alternativa. A alternativa é o núcleo, né? O vocábulo canudo é um termo com valor adverbial que modifica o valor semântico da locução do verbal que quiser usar. Gente, canudo é substantivo, né? É o nome de uma coisa. A expressão de metal ou vidro é um termo de valor adjetivo classificado sintaticamente como adjunta de nominal? Sim, né? Os canudos, que está ali elíptico, reutilizáveis de metal ou vidro, exatamente, ele é uma adjunta de nominal. Para que serve a adjunta de nominal? Ele serve para dizer para a gente, ó, eu não estou generalizando, eu estou especificando, né? Quando você fala assim, feche a janela de vidro, você está especificando essa janela. Não é para fechar a janela de madeira, não é para fechar a janela, sei lá, velha, é para fechar a janela de vidro, tá bom? E a 16. Belize, Taiwan e Inglaterra foram os países que recentemente, verbo mais uma vez, a proibição de canudos, em consonância com as ideias do texto, o verbo que completa a lacuna corretamente a gente tem aí propuseram, por quê? Porque você tem o foram, né? Esse foram aí, ele vai trazer para você a dica do tempo verbal. Mas, para além disso, né, para além dessa dica do tempo verbal, o que a gente vai perceber? A gente tem aí o verbo propor. Vamos parar de compartilhar? Para a gente terminar essa conversa aqui. Verbos, gente, derivados de por, ter, vir. Eles se conjugam como os verbos originais. Então, manter é derivado de ter. Ele vai se conjugar como ter. Propor é derivado de por, então ele vai se conjugar como por. Intervir é derivado de vir, então ele vai se conjugar como verbo vir, ok? Se vocês olharem, gente, se vocês se deixarem passar toda aquela nuvem de nervosismo da hora, toda aquela tensão, né? Você percebe o seguinte, a prova da SpaceX de língua portuguesa não é difícil. Mas ela precisa de quê? Ela precisa de calma, ela precisa de concentração, que é o que eu desejo que vocês tenham, eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham tudo isso ao longo da prova. Preparados vocês estão, vocês conhecem o caminho de vocês e tem tudo para dar certo. Muito obrigada, boa prova e espero que a gente só se encontre na rua para dar um oi. Tchau, tchau, gente.